Olá! E vamos mergulhar direto neste assunto. Muitas vezes, a contabilidade acaba sendo vista como uma daquelas disciplinas matemáticas super intimidadoras, cheia de números frios, né? Mas e se a gente mudar totalmente essa perspectiva hoje? A nossa explanação propõe que a contabilidade, na verdade, não é só matemática. Ela é uma linguagem estrangeira extremamente lógica e super acessível. É literalmente o idioma que a gente usa para decodificar como os negócios operam no mundo real. Para organizar o nosso raciocínio, dividimos essa jornada em 4 partes bem diretas. 1. A linguagem dos negócios. 2. O segredo de Pacioli. 3. Lendo o balanço patrimonial. E, por fim, a parte 4, a arte da escrituração. Começando pela primeira parte, a linguagem dos negócios, que é basicamente o vocabulário da riqueza. Pensa bem, no meio de um verdadeiro caos diário de compras, vendas, empréstimos e pagamentos, como é possível acompanhar sistematicamente cada centavo que entra e cada obrigação que é assumida? É óbvio que existe uma necessidade desesperadora de organização para rastrear exatamente o que uma empresa possui e o que ela deve. E a resposta para essa necessidade de organização começa com um conceito muito simples: a conta. Nosso material de referência define a conta como a representação gráfica da relação débito-crédito de um fato administrativo. Trazendo para a nossa realidade, a conta é o bloco de construção fundamental. É como um título ou uma gaveta que agrupa todas as alterações de um mesmo tipo de patrimônio num único lugar. E o que é realmente fascinante é como todas essas infinitas contas no universo de uma corporação acabam sendo classificadas em apenas 2 grandes baldes. De um lado, temos as contas patrimoniais, que representam o ativo, o passivo e o patrimônio líquido, ou seja, as contas que de fato constroem a riqueza estrutural. Do outro lado, temos as contas de resultado, que são as receitas e despesas, responsáveis por alterar esse patrimônio ao longo do tempo, medindo a performance real do negócio. Seguindo em frente para a segunda parte, o segredo de Pacioli, a famosa gramática de débitos e créditos. Acredite se quiser, mas o método universal do capitalismo moderno não foi inventado por um engravatado de Wall Street. Foi criado por um frade franciscano chamado Luca Pacioli, lá no longínquo ano de 1494. Foi esse cara que levou a contabilidade ao status de ciência, com a criação do célebre método das partidas dobradas, um verdadeiro divisor de águas. O princípio fundamental desse método é de uma elegância extrema. A regra de ouro dita que não há devedor sem credor e vice-versa. O que isso quer dizer? Que para absolutamente cada registro feito vai existir um registro oposto ou uma soma de registros de igual valor. É um sistema de equilíbrio perfeito, garantindo que toda ação financeira gere uma reação exatamente correspondente. Para a gente entender o impacto real dessa regra de ouro, basta comparar com o que vinha antes. O ultrapassado método das partidas simples controlava apenas direitos e obrigações, meio que deixando as coisas no escuro, apurando o patrimônio só através de inventários físicos de vez em quando. Já as partidas dobradas de Pacioli mudaram o jogo. Elas mobilizam toda a estrutura patrimonial e de resultados da empresa, exigindo uma igualdade constante e matemática entre os lados positivo e negativo. E a famosa conta em T ilustra essa mecânica com perfeição. O grande truque aqui é a ancoragem visual. Débito fica sempre no lado esquerdo e crédito fica sempre no lado direito. E olha, é absolutamente crucial desconstruir aquela ideia do senso comum de que débito é ruim e crédito é bom. Na linguagem dos negócios, débito e crédito são termos estritamente direcionais. Eles não julgam se algo é positivo ou negativo para a empresa. Eles apenas indicam de que lado do T a gente vai registrar aquele valor. Esta é praticamente a cola definitiva para dominar essa gramática contábil. A lógica por trás disso é pura e cristalina. Contas de ativo e despesa têm natureza devedora, logo elas aumentam com débitos e diminuem com créditos. Em contrapartida, as contas de passivo, patrimônio líquido e receita têm natureza credora, ou seja, aumentam com créditos e diminuem com débitos. Entender essa dinâmica é exatamente igual a dominar a conjugação de verbos ao aprender uma nova língua. Entrando agora na terceira parte, lendo o balanço patrimonial, onde a gente enxerga a história completa. Quando todas essas contas se juntam, elas formam o balanço patrimonial, que é estruturado de uma forma perfeitamente balanceada.
Do lado esquerdo, a gente encontra o ativo, que são os bens e direitos representando a aplicação dos recursos. Do lado direito, moram o passivo e o patrimônio líquido, que são as obrigações, representando a origem dos recursos ou de onde o dinheiro veio. E lembrando lá da regra de Pacioli, a soma das aplicações de recursos sempre, impreterivelmente, será igual à soma das origens. Trazendo para a prática, a beleza da coisa aparece nos números. O caixa, os estoques e outros ativos somam exatos 38 mil. E, do lado direito, os fornecedores e o capital social também somam os mesmos 38 mil. É a prova matemática definitiva de que balancear as origens e aplicações funciona com uma precisão cirúrgica. É a teoria de séculos atrás sendo materializada perfeitamente no dia a dia. E finalmente chegamos à quarta e última parte, a arte da escrituração, o processo de registrar essa história. É ótimo saber ler um balanço pronto, claro, mas como exatamente uma empresa documenta cada passo para chegar lá? A escrituração é a técnica que registra os fatos contábeis, formando uma história implacável do que aconteceu na companhia. O mais curioso é notar o quanto a tecnologia evoluiu. A gente passou da pena e do papel no século XV, fomos para as máquinas de datilografia, depois para as máquinas mecânicas, até chegar aos complexos softwares de nuvem do século XXI. Mas, no fundo, a lógica subjacente permaneceu absolutamente intacta. E, independente da tecnologia, um lançamento contábil exige ingredientes muito rígidos para ser validado. São sempre 5 elementos fundamentais: o local e a data da operação, a conta ou as contas que serão debitadas, as contas que serão creditadas, um histórico claríssimo do que aconteceu e, por fim, o valor financeiro. Faltou um desses, o registro simplesmente não serve. É exatamente esse rigor que garante a integridade e a confiança na informação. Conforme as transações do negócio vão ganhando corpo, os lançamentos escalam junto, usando 4 fórmulas superclássicas. A primeira é a mais básica, um débito contra um crédito. A segunda aumenta um pouquinho a complexidade, envolvendo um débito e múltiplos créditos. A terceira inverte isso, pedindo múltiplos débitos e só um crédito. E a quarta fórmula é o ápice da complexidade operacional, lidando com múltiplos débitos e múltiplos créditos simultaneamente, tudo mantendo o equilíbrio perfeito. Depois de feitos todos esses lançamentos, ganha uma residência fixa nos chamados livros permanentes. O livro diário cumpre um papel histórico super importante, organizando tudo numa ordem cronológica, dia após dia. Já o livro Razão pega esses exatos mesmos eventos, mas muda o foco, organizando a informação em cada conta em T individual. Assim, fica fácil bater o olho e descobrir o saldo de qualquer elemento da empresa na hora. Claro que manter a ordem de tudo isso exige leis bem rigorosas. A escrituração precisa ser baseada em documentos reais que comprovem os fatos, e sempre no idioma e moeda nacionais. A ordem cronológica não tem exceções de dia, mês ou ano. Mas o detalhe mais importante de todos é exigida a ausência total de espaços em branco, entrelinhas, borrões, rasuras ou emendas. É um sistema criado desde a raiz para ser completamente blindado contra qualquer adulteração. Chegando ao fim da nossa explanação, uma constatação fica muito clara. A contabilidade está longe, muito longe, de ser apenas matemática. Ela é uma linguagem universal, desenhada sob medida para dar sentido a toda a complexidade do uso de recursos. Então fica aqui a reflexão final. Quando traduzida de forma impecável através desses débitos e créditos, que história única, seja ela de triunfo, de risco ou de fracasso, as contas de uma empresa estão tentando contar para o mundo. No fim das contas, a contabilidade é o registro definitivo dos grandes empreendimentos humanos. Até a próxima análise.